Nem sabes o que é que eu fiz. O quê? Roubei. Roubaste? Roubei o Insta. Roubaste o Insta a quem? Roubei o Insta às sisters. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roubei o Insta às nossas sisters. Hoje é um dia muito especial. Hoje comemoramos o dia do consagrado. Por isso, nada melhor do que trazer-vos aqui uma irmã salesiana. Hoje está connosco a irmã Dores. Olá, irmã! Olá, Mariana. Olá a todos. Eu sou a irmã Dores, sou irmã já há uns bons 33 anos. Tenho passado por algumas casas. Neste momento sou a diretora da Casa das Irmãs Idosas e Doentes, a Casa de São José em Manique. E por onde tenho andado, a maior parte dos anos tenho sido diretora das comunidades onde se anima toda a vida pastoral e toda a vida das casas, a nossa missão de estar com os jovens, de servir os jovens, de ajudar os jovens a encontrarem a vida e o caminho da verdadeira vida, que é Jesus. Muito bem! Irmã, hoje eu estive aqui a procurar, não é? É o dia do consagrado e um bocadinho da história do que é o dia do consagrado, porque é neste dia, e descobri que o dia do consagrado comemora-se no mesmo dia da festa da Nossa Senhora das Candeias. Candeias, festa da luz. Como é que aqui, com o consagrado, se vai logo comemorar no dia da festa da luz? É aqui uma coincidência bonita. Sim, olha, primeiro um pouco de história sobre a origem desta festa litúrgica, que começou por se celebrar em Jerusalém no século IV, depois no século VII passou para o Ocidente. E na celebração deste dia, que celebra a apresentação de Jesus no templo 40 dias depois do Natal, para cumprir uma lei judaica a que eram sujeitos todas as famílias, que ao terem o seu primeiro filho, o primogênito, era de lei ser apresentado no templo ao fim de 40 dias. Nossa Senhora e São José, como bons cidadãos e bons judeus, cumpriram esta lei de levar Jesus ao templo. E diz o Evangelho de Lucas, que levaram Jesus ao templo para o apresentar aos Senhor e para cumprir a lei de consagrar o primogênito. Jesus, é curioso porque Jesus é o consagrado por excelência. É o Filho de Deus, é Deus. No entanto, encarnou e assumiu toda a condição humana e também as normas do tempo. Por isso, Maria e José cumprem esta lei. E no templo temos duas figuras de que nos fala o Evangelho de hoje, que é Ana, a profetisa Ana, e Simeão, que reconhecem em Jesus, naquele menino, entre tantos meninos que passavam pelo templo, reconhecem naquele menino o Messias, o Salvador. E Simeão proclama-o luz das nações. E a partir daí começa-se a celebrar a festa da luz, porque Jesus é a luz, a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Esta festa litúrgica celebra-se na Igreja desde a Antiguidade. O dia do consagrado insere-se aqui um pouco espontaneamente, primeiro em Roma, os consagrados, porque participantes desta vida do consagrado por excelência que é Jesus, enquanto chamados ao seu seguimento em pobreza, castidade e obediência, a serem chamados também a serem luz, a participarem desta luz que é Jesus, a serem uma espécie de espelho da luz que é Jesus, em Roma começaram a celebrar de uma maneira festiva o dia do consagrado, a reunirem-se espontaneamente para celebrar festivamente esta festa de Jesus, da apresentação do Senhor no templo. É o Papa São João Paulo II que em 1997 decreta este dia como o dia do consagrado.
aquilo que se fazia em Roma, ele quer estender a toda a Igreja. Daí institui o dia do consagrado nesta festa litúrgica da apresentação de Jesus no templo. E na mensagem desse primeiro dia, São João Paulo II elenca 3 objetivos para este dia do consagrado. O primeiro é dar graças a Deus por este dom da vida consagrada da Igreja nos seus diversos carismas que enriquecem a Igreja com o seu serviço, com a sua entrega, com a sua consagração. Outro objetivo era dar a conhecer ao povo de Deus a vida consagrada. E o terceiro objetivo era celebrar, era que os próprios consagrados celebrem de uma maneira solene e festiva a sua consagração à luz do verdadeiro consagrado que é Jesus, de maneira a renovar a entrega que somos chamados a fazer da nossa vida, que fomos chamados a fazer da nossa vida um dia, que somos chamados a renová-la e a refundá-la a cada momento, em cada instante, onde o dia do consagrado é propício a recordar-nos esta nossa identidade. Então tem aqui uma origem muito bonita, irmã. Obrigada por nos teres explicado aqui esta parte mais histórica. Eu realmente nunca tinha percebido o porquê do dia do consagrado ser hoje. Falando em dia do consagrado, a irmã é consagrada, a irmã salesiana, como nós apresentámos ao início. Como é que foi percebendo que a sua vocação passava por ser irmã e irmã salesiana? Portanto, de todas as congregações escolheu esta. Qual foi assim o motivo? As coisas foram acontecendo progressivamente ao longo de um grande percurso. Primeiro, o sentir-me chamada a seguir Jesus. E tudo começou por deixar Jesus entrar na minha vida. Por começar a perceber que Jesus era importante, que Jesus era o centro, que Jesus é a vida. E a deixar-me cativar por Ele na minha juventude. Depois fui percebendo que Ele me chamava a alguma coisa diferente, que me chamava a uma entrega, a um seguimento, a ser toda dele. E não me preocupei muito primeiro por saber onde nem como. Foi mais o ser de Jesus, o ser consagrada. Claro que isto não acontece automaticamente, isto é uma longa história entre avanços e retrocessos, entre sims e nãos, entre se calhar sim, mas se calhar não é, com a ajuda de alguém, de um sacerdote que me acompanhou neste processo de discernimento. Até chegar ao ponto de achar que sim, que era momento de arriscar e perguntar-me para onde, que tipo de vida consagrada. E no acompanhamento desse sacerdote, foi ele próprio que me disse: tu escolhes, és tu que tens que escolher o estilo de vida consagrada, mas eu vejo-te salesiana. E eu conheci as salesianas da minha diocese, em Viana do Castelo, que estavam muito presentes na vida da diocese. Eu era catequista, uma fazia parte do secretariado da catequese, conhecia a de formação de catequistas, também estavam presentes na pastoral da juventude, na pastoral vocacional, e conhecia várias irmãs salesianas através da presença na igreja local. Que, entretanto, este sacerdote deu-me um livro de Madre Nazaré. E foi assim achei, identifiquei-me com a missão educativa, com a pastoral com os jovens, identifiquei-me e vim cá ter para um tempo de formação, de aprofundamento, de discernimento, através do aspirantado, postulantado, depois o noviciado, até à primeira profissão, e depois ainda um tempo de aprofundamento até à profissão perpétua, e cá estou. Foi um pouco Ainda assim. bem que cá está, Deus, que é muito bom. foi acontecendo e Deus vai conduzindo. Deus vai conduzindo e vai dando luz e vai confirmando passos progressivos e lentos, mas é Ele que conduz. Ainda bem que cá está, irmã, porque é muito bom tê-la e tê-la aqui para nós.
A irmã falou aqui que é um caminho longo, não é? E disse agora mesmo que Deus vai dando luz ao longo do caminho para nos indicar. Mas como a irmã disse, o caminho é longo. Como é que ao longo deste caminho se vai tendo a certeza que é mesmo por aqui? Ou seja, vão aparecendo dúvidas, como é que se resolve essas dúvidas? Porque estamos aqui a falar da missão do consagrado, mas ao longo dos nossos caminhos de fé, seja ele passando por consagrado, por matrimónio, pelos outros que também temos a possibilidade de seguir, vão sempre surgir dúvidas. Como é que se lida com elas? Sim, as dúvidas são muito boas, fazem parte do caminho e ajudam-nos a aprofundar as motivações, a questionar as nossas razões de vir ou de não vir, de avançar ou não avançar. E temos um longo processo de formação pela frente, quando entramos, com essa finalidade. Cada etapa tem os seus objetivos de aprofundar, de verificar. Vamos conhecendo o Instituto, vamos conhecendo a nós próprias, vamos vendo a missão, vamos conhecendo a realidade da vida das comunidades, do Instituto. E certezas absolutas nunca as teremos. Como Deus não nos vem dizer, é por aqui, podes avançar. Não, vamos fazendo a experiência da alegria, da felicidade, da paz, do gozo de ser chamada e dizendo sims e dando passos nesta entrega que é confirmada com uma vida feliz. Não fazemos sozinhas, fazemos com a ajuda de alguém que nos vai acompanhando, que nos vai confirmando, que nos vai orientando. E eu gosto muito de ver a vocação como uma realidade viva. Não é algo que aconteceu quando eu tinha 21 anos, saí de casa, ou quando tinha 24 e fiz a primeira profissão. É algo que continua pela vida fora. Eu gosto muito de ver este processo vocacional, onde Jesus nos diz continuamente que falta-te ainda uma coisa, como disse ao jovem rico. Falta-te ainda um mais. Jesus quer sempre uma totalidade que nós nunca atingiremos nesta terra, só no céu. Mas é um Deus cioso que quer a totalidade da nossa vida, do nosso ser. Isso implica-nos sempre em respostas renovadas, numa escuta atenta, numa fidelidade comprometida, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa pobreza, com todas as nossas dúvidas às vezes e a nossa escuridão, mas faz parte deste caminho, faz parte desta entrega, e vamos fazendo a experiência que Deus está, que Deus ilumina, e quando nos deixa no escuro, na dúvida, é para nos purificar na entrega, para nos recuperar com mais inteireza. E eu vou fazendo essa experiência de me sentir sempre chamada a algo mais, a um mais. Aquele falta-te ainda uma coisa e tentar descobrir que coisa é essa. Muito bem. Então que nós também sejamos sempre capazes de não ter medo, não é? Destas dúvidas. E tal como já falámos aqui em outras conversas com outras pessoas também muito especiais, que se alguma coisa também nos tiver a acontecer, podemos sempre recorrer às nossas irmãs, às nossas consagradas. Com certeza. Sempre disponíveis também para nos ajudar. A irmã teve a sorte, não é? A oportunidade de ir várias vezes ao capítulo. Mas há muitos jovens que ainda não perceberam bem o que é o capítulo. O que é o capítulo, irmã? O capítulo é uma reunião magna, uma assembleia que se realiza de 6 em 6 anos. Está mandado pela Igreja que seja assim, que todas as congregações realizem estas reuniões de tantos em tantos anos, normalmente é de 6 em 6. Uma reunião com representantes de todas as realidades do mundo, de todas as províncias. Participa a provincial e uma delegada escolhida pela província, de todo o mundo. Neste capítulo, foi o terceiro em que eu participei. Neste capítulo éramos 172 capitulares de 95 nações. Nesta reunião
esta reunião tem um antes e tem um depois, também é importante perceber. Um antes que prepara o acontecimento com o envolvimento de todas as comunidades, de todas as irmãs e das comunidades educativas e jovens. Mais de um ano antes da data do capítulo, recebemos uma convocatória da Madre Geral, em que convoca todo o Instituto para o capítulo, apresenta o tema e uma reflexão sobre o tema e um trabalho que é pedido a todas as comunidades, um trabalho de reflexão na base desse tema. Esse trabalho de reflexão é feito localmente, com o envolvimento de leigos e de jovens representativos. Cada comunidade recolhe essa reflexão e envia à província, e esse vai ser o material, a reflexão de base para o capítulo provincial, que se realiza um ano antes do capítulo geral. E a Mariana sabe, porque participou no nosso capítulo provincial, em que partilhamos, refletimos aquele tema que nos foi enviado por Roma, pelo centro, pela Madre Geral. A reflexão que sai do capítulo provincial é enviada a Roma, e a Roma chegam todas as reflexões de todas as províncias, de todos os capítulos provinciais. Esse material, essa reflexão é estudada por uma equipa nomeada pela Madre Geral, que vai constituir, vai realizar um instrumento de trabalho. Vai reunir essa reflexão como base do documento que vai orientar a reflexão do capítulo geral, o chamado instrumento de trabalho. E é na base desse instrumento de trabalho, que já reúne toda a reflexão das bases, que trabalhamos no capítulo sobre um tema. Por exemplo, o tema deste último capítulo era comunidades generativas no coração da contemporaneidade. Portanto, refletirmos a vida das nossas comunidades para que sejam geradoras de vida no nosso tempo, no nosso contexto, nesta realidade que nos envolve. No capítulo, trabalhamos em comissões o tema, com orientações, aprovado em Assembleia, votado em Assembleia, e desse trabalho vai sair o documento capitular. O documento capitular que vai orientar os 6 anos seguintes da vida do Instituto. É uma reflexão orientativa para os anos seguintes da vida e da missão do Instituto. Esse documento chega às comunidades e depois é estudado, e cada província faz a sua programação na base desse documento. Além desta reflexão sobre o tema, outro momento importante e central no capítulo é a eleição da Madre Geral e do Conselho, do seu Conselho, das 15 conselheiras que governam com a Madre Geral. Estes são assim os dois grandes polos do capítulo geral, além de outros assuntos que são refletidos, outras propostas, outros aspectos do caminho do Instituto, da missão, que é necessário refletir, votar, aprovar, para ser caminho da vida do Instituto. Não sei se deu para perceber. Deu para perceber, e ficámos também a imaginar que deve ser uma experiência riquíssima a irmã já ter participado 3 vezes no capítulo. Sim, essa é uma experiência muito rica de internacionalidade, de tocar a riqueza do Instituto Mundial, presente nas diferentes realidades, desde a Austrália, África, América do Sul, China. É muito interessante a variedade de contextos, de realidades, de pobreza e de riqueza também de reflexão, de experiências de missão. E é uma experiência de partilha muito, muito rica e muito enriquecedora. É tocar o dom do carisma de uma maneira muito, muito forte. É também um acontecimento do espírito, em que nos colocamos muito à escuta daquilo que Deus quer dizer ao Instituto neste tempo, nesta hora, neste acontecimento.
passa muito por uma experiência de escuta, de disponibilidade, de oração, para que seja o Espírito a guiar-nos e não os nossos interesses, as nossas coisas, as nossas defesas, os nossos patriotismos, porque também os temos, também os sentimos. E isto é uma experiência de igreja, de fé, de carisma, de fraternidade, de amizade, que muito nos enriquece, de facto. E que nos compromete. A irmã falou aí do tema deste ano, que tinha a ver com a questão da vida, de gerar vida também nas vossas comunidades. Como é que o capítulo, assim de uma forma assim mais crua, como é que o capítulo interessa aos jovens? Ou seja, até que ponto, o que é que vocês decidem para as comunidades, para as casas, influencia os jovens? Como influencia, não sei dizer assim concretamente. Agora, os jovens estão no centro do capítulo, estão porque são o centro da nossa missão. E a missão é central numa reflexão capitular. É por causa da missão que somos consagradas, é por causa da missão que se realiza um capítulo, é pela missão e é na missão que somos chamadas a gerar vida. E toca aos jovens, sim. Os jovens participaram através da presença representativa nos capítulos provinciais. Desta vez não puderam participar presencialmente devido à pandemia, com muita pena nossa e do todo o capítulo. Mas os jovens participaram também através de um questionário online, cuja leitura foi feita no capítulo. E são o alvo da nossa entrega, das nossas preocupações, são a nossa missão. São a nossa missão. Como alguém chamou, são terra sagrada da nossa existência. Porque é aí que somos chamadas a dizer Jesus, a expressar, a ser sinal de expressão do amor de Deus aos jovens. Deste capítulo sai um grito, um alerta, através da categoria da presença. O tema do documento que chegará às nossas comunidades é com Maria, à luz das bodas de Caná, com Maria, ser presença que gera vida. E a categoria da presença é o forte, é o grito, é o apelo deste capítulo. Sermos presença, estarmos com os jovens, estarmos onde estão os jovens. Não tanto fazermos, mas estar, ser presença significativa, ser presença que fala com a vida, ser presença que auxilia, que acolhe, que acompanha, ser esta presença. Ao jeito de Maria nas bodas de Caná, atenta às faltas que possam acontecer na vida dos jovens, à luz daquela falta do vinho, em que Maria pede a Jesus uma intervenção e acontece um milagre. E esse é o grande desafio deste capítulo, sermos presença na vida dos jovens, por isso interessa aos jovens. Claro que na nossa perspectiva interessa aos jovens, não pode ser de outra maneira. Também estou convencida que os jovens que passam pela nossa presença, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, também são marcados por esta, não por nós, não por aquilo que somos, mas por esta presença, por esta força de Jesus que quer passar através da nossa consagração. Quer ser luz para os jovens. É tão bom ouvir falar e perceber como é que tudo se processa, porque muitos dos jovens viram até pela nossa página que tínhamos tido uma nova Madre Geral, que havia um novo conselho, mas muitas das vezes não se percebe de onde é que isto nasce, não é? Então, mas de quem é que elegeu, como é que isso se processa? E foi muito bom, está a ser um prazer enorme tê-la aqui connosco para nos realmente explicar, não é? Traduzir assim por um português mais simples, como é que tudo se processa, a origem, está a ser um prazer mesmo enorme. Mas, irmã, antes da nossa conversa chegar ao fim,
não a posso deixar ir embora sem lhe fazer a pergunta da praxe. Então, se fosse Jesus a estar aqui no meu lugar, a falar consigo, o que é que ele lhe diria? Se fosse Jesus a falar comigo, Sim. falta-te ainda alguma coisa. Falta-te ainda uma coisa. Conto contigo. Preciso de ti. Permanece em mim e eu permanecerei em ti. Este apelo a ser sempre mais todo dele. Sinto, parece-me que é por aí. Este Deus insaciável, há uma frase que o livro da Bíblia, dos Cânticos, que eu gosto muito, que é do capítulo 7, versículo 11, eu sou do meu amado, o seu amor o traz a mim. Esta consciência, este dom de ser do Senhor e de saber-me pertença, desejada por Ele, e chamada a ser fiel nesta entrega, em cada dia, nas pequeninas coisas e um serviço aos outros. Que bonito, irmã. Muito obrigada pela sua resposta, pela sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite, em estar aqui a falar para os jovens, a explicar-lhes também, a explicar-nos como é que tudo se processa, a origem, a importância do dia do consagrado e do quão gratos temos que ser por ter consagrados na nossa vida. Neste caso em especial, por ter as irmãs salesianas também na nossa vida. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos. E assim terminamos este episódio com a Irmã de hoje. Voltamos daqui a 15 dias e aproveitamos, tanto eu como a Irmã de hoje, para desejar um feliz dia do consagrado a todos. Que quem seja consagrado que tenha um dia muito feliz e todos aqueles que não o são, que rezem, que agradeçam pela missão destas pessoas tão importantes e que tanta diferença fazem na nossa vida, porque dão-nos a vida, especialmente todos aqueles que dão a sua vida pelos jovens. Hoje é dia mesmo de agradecer, de dar graças. Obrigada. Irmã, muito uma vez e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada.